Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta oportunidade, complementar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos inscritos no canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade, quem vos fala é o pastor Edivaldo Pereira e nós estaremos comentando a lição de número 9. Nós já estivemos nesses dias, estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, que é o título geral da nossa lição, e estivemos a pessoa do Espírito Santo, aula da pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Estivemos o batismo no Espírito Santo. A lição 4 foi a atualidade dos dons espirituais. A lição 5 foi o fruto do Espírito, o eu crucificado. A lição de número 6 foi santificação, comprometido com a ética do Espírito. E a lição 7 é cultuando a Deus com liberdade e reverência. E a lição de número 8 tivemos comprometidos com a palavra. E agora a lição de número 9 estaremos estudando sobre o fervor espiritual, vivendo o fervor espiritual. Lição de número 8, que tem como título Vivendo o fervor espiritual, dia 28 de fevereiro de 2021. Já adiantando para os nossos irmãos aqui do canal Rascunho da IBD, se você já é inscrito, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, é muito bom tê-lo aqui e já pode participar. Para isso você deve ir aí no seu lado direito do seu vídeo, abaixo, e se inscrever no canal Rascunho da IBD e ative o sininho, dê o seu joinha para receber as notificações. Deus abençoe e seja bem-vindo em nome de Jesus. Essas aulas que eu falei anteriormente, ela está toda aí na playlist do nosso canal. Clicou no canal Rascunho da IBD, você vai ver todas as aulas, né? Temos mais de 200 vídeos já colocado aí, tudo sobre a escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida e nós estaremos agora comentando a lição de número 9, que está baseado em Efésios capítulo 5, verso 15 a 20, né? Na verdade, Paulo vai trazer toda a demanda no capítulo 5, quando ele exorta a igreja, não é? Quero rechaçar veementemente um vídeo que eu vi de um pastor aí, um calvinista, né? Ele se intitula calvinista, e ele diz que os pentecostais berram, faz um monte de espalhafato dizendo que é fervor espiritual. Eu quero dizer que é mentira, não vou chamar nem de menos verdade, é mentira. Isto é improcedente, isso é desonestidade, falta de conhecimento do verdadeiro pentecostalismo e falta de envolvimento com o Espírito também. Esse negócio assim, anômalos, que não é normal, né? E vamos para a aula, né? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Vamos lá. Conforme eu já disse aqui, nossa aula está baseada no capítulo 5 de Efésios, versículo número 15 a 20, não é? Segundo a Bíblia, nós vamos ter perguntas como: a oração muda a Deus? O que muda na oração? O que é devoção? O que é fervor? Não é? Dessas e outras situações que vamos comentar de agora em diante, tá certo? Muito bem, vamos para a aula propriamente dita. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. Tópico de número 1, a importância da devoção pela palavra e oração, né? O segundo tópico é a importância de manter-se cheio do Espírito Santo. O terceiro tópico está aqui, vigilante contra a frieza espiritual. Muito bem. Então, quando Paulo vai tratar no capítulo de número 5, verso 15, ele diz assim: portanto, vede prudentemente, como andais, não como necios, mas como sábios,
Remido o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18. E não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Versículo 20, finalizando. Dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graça por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero parabenizar mais uma vez aqui a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e ao pastor Ezequias Soares. Deus abençoe, e assim sucessivamente. No trimestre que vem estaremos estudando também sobre o Espírito Santo, estaremos estudando sobre os dons ministeriais, pastor Elinado Renovado de Lima. E para quem gosta de guardar, no segundo trimestre de 2014 tivemos uma aula também no mesmo tema e com o mesmo pastor. O comentarista era pastor Elinaldo Renovato de Lima, tá certo? Muito bem, mas disso nós vamos falar quando terminar essa lição, tudo bem? E vamos para frente, glória a Deus. Meus irmãos, quando vamos tratar dessa temática, conforme eu já disse, nós temos várias perguntas a serem respondidas por nós mesmos, Elas devem ser respondidas por nós mesmos. Vamos definir aí o que é fervor, o que é ser fervoroso. Primeiro nós vamos trabalhar a questão da devoção, o que é devoção, Devoção, como vamos trabalhar com isso? Ser fervoroso a Deus ou aos santos, dentro do conceito religioso, ou a divindade que você tem como santo, sobre uma forma litúrgica ou prática regulares, privadas, sentimentos e religiosos e piedade. Não existe dentro do conceito, ainda tem outra observação que, fazendo observação nas práticas inspiradas por esse zelo religioso. Então, isso é ser devoto, devotar, e assim sucessivamente. Não existe possibilidade de alguém que seja crente em Cristo Jesus, ter fervor espiritual fora da palavra de Deus, fora da Bíblia, fora das Escrituras. Não existe. Essa possibilidade é zero de acontecer. Você pode ser espalhafatoso, você pode ser um fanfarrão, mas dentro da palavra de Deus não há essa anomalia, certo? Porque nós vamos trazer doravante o que eu estou dizendo aqui, já, ok? E vamos para a nossa lição. Dentro do que é o conceito fervor? Fervor significa ação de ferver, condição que foi submetida a fervura, grande calor, ardência, brasa. Então, o que figuradamente significa o empenho, como se busca em satisfazer e realizar algum desejo. Então, para ser fervoroso no Espírito, precisa desejar, certo? Precisa ter desejo. E o desejo não é só querer, o desejo é se dedicar dentro da leitura sacrossanta da Palavra de Deus e dentro da sua devoção cristã. Tem coisas que é obrigação e tem coisas que é devoção. Então, nos seus períodos, nos seus momentos devocionais, deve estar sempre vivendo conforme a Palavra de Deus, em todos os sentidos falando. Então, o comentarista vai colocar aqui na introdução, ele diz assim, fiz aqui um rascunho também, aqui meus rascunhos, mas vamos aqui para a lição. Diz assim, a expressão foram todos cheios do Espírito Santo, em Atos 2:4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, tá, muito bem. Então, mas nela aprendemos também igualmente ser cheio do Espírito Santo. Indica que viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte dentro da teologia pentecostal, dentro de outros livros, de vários livros que já indiquei aqui, da teologia sistemática cristã, bíblico pentecostal.
Ok? Vamos lá. A importância da devoção. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis na vida cristã. Então não existe possibilidade de você ser cheio do Espírito Santo ou ser devoto ao Senhor e ser desligado da leitura e meditação das Escrituras e também fora do contexto da oração, certo? Não existe essa possibilidade. Você precisa estar se dedicando ao Senhor. Então são práticas que são ensinadas ao povo de Deus e desde o princípio, pois Deus fala por meio dela. Então, o que é devoção? Nossa ideia de devoção é o apego, a dedicação, o zelo por nosso apreço, com o nosso apreço pela oração. Mateus capítulo 26, versículo 41. E o amor pela palavra, em Salmo 119, verso 97. E o apego ao jejum, a leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes aí dentro do exercício na vida da igreja, desde os princípios. Então, quem quer viver a vida dúbia de fé e lá fora, não tem condição de nunca ser fervoroso no Espírito. Isso não vai acontecer. Né? Russell Norman Champlin, na sua enciclopédia, temos aqui, certo? Ele vai dizer que ser fervoroso é ser intenso, ser zeloso, resoluto, com propósito tomado. Ou seja, uma pessoa fervorosa caracteriza-se por sentimentos e convicções, convicções profundas. Então essa qualidade de espírito traz contraste entre a atitude de superficialidade e o fingimento e vacilação que é tão comum nos nossos dias. Né? Logo no início eu falei de um vídeo que eu estava estudando um pouco sobre a temática e vi um vídeo de um camarada criticando. Porque esse camarada não é uma pessoa que não tem vivência com o Espírito de Deus. Ele tem vivência só com racionalidade. Eu vou trazer essa visão agora aqui. Então, o que é devoção? Não é? Então, devoção nós já trouxemos aqui, que a devoção é a ideia do apego, de dedicação, zelo com o nosso apreço pela oração. É o amor pela palavra de Deus, conforme disse o salmista. É o apego ao jejum, a leitura bíblica da Bíblia constantemente e a oração e o jejum. Isso é devoção. E o que é fervor? Fervor significa ação de ferver, que é submetido a uma fervura, calor, uma ardência, que abrasa. Isso significa que é um empenho que se faz buscando para realizar os desejos do Espírito em nossa vida, ok? O Espírito de Deus está sempre querendo mais para que sejamos mais firmes em Cristo, né? Então, como vamos manter uma vida de fervor? Primeiro, leitura da palavra. Depois, oração. Né? Então, esses conselhos estão intrinsecamente dentro da carta de Paulo. Paulo vai dizer na leitura bíblica, vai dizer, primeiro, portanto, vede prudentemente. O que é vede prudentemente? Ele quer dizer, vamos pisar com cautela. Devemos observar que por onde andamos e quais os cuidados que temos que tomar para não ser influenciado por influências, por coisas indesejáveis, que vai esfriar nossa fé, vai nos desmotivar, vai nos trazer uma visão totalmente distorcida do que é a palavra de Deus, vai nos tirar do foco da palavra. Então, isso é andar prudentemente, ou seja, pisar com cautela. E o texto no versículo 16, ele vai dizer assim, remir o tempo. O que é remir o tempo? Remir o tempo significa aproveitar bem o tempo, né? As oportunidades que Deus nos dá para servi-lo melhor. Né? Então isso significa remindo o tempo. Né? No versículo 17, ele disse, não sejais insensato, mas entendei. Isso é, discernir a vontade de Deus não é uma questão de sentimento ou emoção, mas de entendimento. De entendimento porque é racional. E de discernimento porque é espiritual. Você tem que discernir o que Deus está propondo para a sua vida. Né? Então quem é espiritual tem condição, com certeza, sobejas para discernir qual é a proposta de Deus para a sua e para a nossa vida. Né? Então isso não só acontece quando temos, isso só vai acontecer quando temos a compreensão pelas Escrituras, quando temos apreço pelas Escrituras. Então Paulo vai usar dentro dessa temática, no primeiro momento,
né, no capítulo 15, no capítulo 5, verso 15, ele vai usar dois pressupostos. Primeiro, ele vai falar sobre os cristãos que são sábios. Essa palavra é sofoi, né? Sofoi, ou seja, são sábios e não são necios. Segundo, ele vai apresentar que a sabedoria cristã é a sabedoria prática, né? Que a sabedoria que temos que ter é praticar aquilo que aprendemos da palavra do Senhor, né? Muita gente ora tem aqueles chavões assim: a oração é a chave da vitória, a oração muda isso, muda aquilo. Irmão, a oração vai mover o coração de Deus. Não, isso está errado. A oração move quem está pedindo. Deus está no lugar dele e nós nos dirigimos a ele com a nossa devoção, com a nossa oração, com a nossa súplica ou petição, e Deus vai fazer mudar a situação em nós, não ele mudar de situação ou de posição, certo? Então isso é um equívoco que se comete constantemente. Precisamos vigiar dentro desses conceitos bíblico-teológicos, né, que a lição nos aponta. Então, a lição vem nos trazendo um bojo de informação muito importante, entendeu? Então tem esses chavões aí que se usa constantemente, né? Na verdade já virou, é a mesma coisa de estar orando e alguém dizer: dá-nos um culto abençoado. Isso é chavão desnecessário, descabido, porque Deus não dá culto a nós, é nós que damos culto a Deus. Já falei isso aqui no canal Rascunho da EBD, também já falei no Rascunho Teológico, né, trazendo substanciosos textos dentro desse contexto, entendeu? Então a oração não muda quem ouve, a oração muda quem pede, quem ora, né? Então a oração faz a mudança na vida de quem está pedindo, de quem está orando, ok? É bom que se tenha isso em mente, e para que essas anomalias não permaneçam no meio de nós, ok? Muito bem. Dentro dessa proposta, o que é ser fervoroso espiritualmente? Ser fervoroso é um mandamento bíblico. Temos vários conselhos práticos da vida cristã. Aos cristãos de Roma, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai exortar e vai dizer: sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Capítulo 12 de Romanos, versículo 11. Então essa visão de Paulo, sede, é o imperativo para a vida cristã, ou seja, um mandamento que não pode ser negligenciado. Sede, não é? Como está escrito nesse: sede fervoroso, sede fervoroso. Então é um mandamento, nós temos que buscar, temos que estar trabalhando em cima disso. Então na nossa revista aqui, no subtópico 2 do primeiro tópico, diz assim: a oração e a palavra. Todos nós conhecemos aí jargão como a oração é a chave da vitória. Isso é verdade, não existe uma vida espiritual abundante sem oração, mas esse negócio de chave da vitória, esse negócio é um negócio para pensar, porque segundo aí a nossa declaração de fé, a oração é o ato consciente pela qual a pessoa se dirige a Deus para se comunicar a Ele, né? E pedir aí, implorar por Ele a sua ajuda. E isso é clássico, isso é verdade, isso é um fato, né? Então não precisamos colocar jargões onde não tem. Não precisamos colocar jargões ou jargões onde não tem, tá certo? Então temos que viver uma vida simples, abundante em Cristo, vivendo em Cristo, tendo uma vida em fervor. O fervor é uma necessidade. Fervor é necessário, é vital para a vida do cristão. Entendeu? Ter uma vida fervorosa é vital, é relegar, aliás, o que cair no marasmo, decadência espiritual, né? E nós vimos hoje, eu estava comentando com um companheiro hoje, um pastor disse que estava falando com ele que é difícil pastorear hoje, não é fácil, porque as pessoas estão atrás de coisas, né, de querer ser, não é? Espere ser chamado para ser. E o cristão, ele tem que ser autêntico, eles têm que estar vivendo, ele tem que estar atento e como eu já disse no início, tem que estar sabendo o local que vai andar para não ter aí influências indesejáveis. E vira e mexe, nós vamos ver na igreja situações que temos que ajudar a resolver em detrimento de enrosco que as pessoas entram, se envolvem com coisas totalmente desordenadas e etc e tal, não é? E os pais devem ajudar os seus filhos a entender que o pecado deve estar fora da vida cristã,
e assim sucessivamente, né? Podemos ver isso muito no meio dos adolescentes, jovens e também, por que não, no meio dos adultos. Precisamos ter cuidado para ter uma vida fervorosa. É um mandamento, conforme eu já disse, e também uma necessidade, conforme Romanos, capítulo, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, e ele concorda lá em 2 Coríntios, capítulo número 4, verso 16, que coaduna com Efésios, capítulo de número 4, verso 23. Né? Então precisamos ter cuidado com esse tipo de demanda, né? Esse tipo de influência, má influência, aliás, má influência. Entendeu? Então Paulo vai trabalhar essa questão dizendo que os crentes precisam ser sábios, são pessoas sábias, não nécia, e a sabedoria do cristão é a sabedoria prática, né? Que ensina como devemos nos comportar, em suas palavras. Isso, quem dizia isso era o Dr. Martin Lloyd Jones, né? E ele trabalhava essa proposta. John Stott também, no seu comentário, naquela série A Bíblia Fala Hoje, na mensagem de Efésios, né? Ele também vai trabalhar essa proposta que é muito interessante, né? Trazendo para nós outros, como diz o texto, eu já trouxe aqui o verbo prudentemente, vede prudentemente como andais, é uma advertência que Paulo faz a nós, para não estarmos em locais onde Deus não aprova, onde Deus não esteja, ou seja, onde as influências más, essas influências indesejáveis venham tomar espaço daquilo que Deus quer fazer no nosso coração, no nosso ser, né? Então as pessoas sábias, elas tiram aí a maior proveito do seu tempo, né? Quando vamos dizer remir o tempo, né? Temos que aproveitar o tempo que Deus nos deu, conforme eu acabei de falar, certo? No terceiro, na terceira posição sobre fervor, também o fervor é uma parceira ou uma parceria. O fervor é uma parceria. É impossível uma vida de fervor sem o auxílio do Espírito Santo. Isso não existe. Então nós, o ser humano, com o Espírito Santo. É uma parceria e ele está sempre disposto a nos dar uma vida, auxiliando-nos na nossa vida, dando-nos visões daquilo que é certo, daquilo que é errado, desde que eu esteja buscando Ele, né? Em oração, obviamente, no temor da palavra, conforme nós tivemos na lição passada, é sobre o fruto do Espírito, né? Então isso tem que ser gerado em nós, né? Não é nós que geramos isso, não temos nenhuma condições ou capacidade. Então, e quando isso acontece, a vida fervorosa do Espírito, ela se aflora, não é? Não é gritaria, não é espalhafato, não é, levanta a mão, não é, aqueles movimentos estereotipados que vai causar, que denota fervor. Pelo contrário, é a comunhão, a sabedoria, o temor da palavra, o ensino, o aprendizado que temos e assim sucessivamente. Então precisamos cuidar desse tipo de coisas para que tudo isso, né, não seja um peso para nós a posteriori, para que não tenhamos dificuldades na nossa vida espiritual, ok? Dando sequência aqui, o que diminui o fervor na vida cristã, né? Primeiro, o pecado, a falta de dedicação. Mateus capítulo 24, verso 12, fala que é o pecado. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, e em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, nos aponta que é a falta de dedicação. Então, vai nos trazer situações que vai nos atrapalhar, entendeu? Precisamos nos dedicar naquilo que o Espírito de Deus propôs no nosso coração, não é? Para que possamos ter uma vida abundante, fervorosa, não é? No Espírito. Como eu já disse, não é uma vida espalhafatosa, pelo contrário, é uma vida que vai apresentar a Deus e para todos que nos odeiam que somos realmente transformados, que somos pessoas sábias, que temos sabedoria para lidar com as coisas que às vezes, os empecilhos que às vezes sobrevêm sobre a nossa vida, nós temos condições sobejas para lidar com isso. E as pessoas de fora ficam vendo, né? Então, segundo John Stott, diz que as pessoas sábias, os cristãos sábios, eles conseguem discernir a vontade de Deus, né? E Paulo, ele trabalha bem essa proposta quando ele vai dizer que as pessoas devemos discernir, ter discernimento do que Deus trabalha
ou quer trabalhar em nossa vida, conforme está escrito, não é? Aí Paulo vai dizer no versículo 17, ele vai dizer assim, ó, por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, né? Então o próprio Jesus orou, fez esse tipo de oração, não é? Que Deus fizesse a sua vontade, conforme Lucas capítulo 22, versículo 42. Então precisamos estar, se queremos estar na direção de Deus, precisamos estar sempre orando para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Isso é uma vida fervorosa no Espírito Santo, né? Paulo vai trabalhar isso no capítulo de número 18. Ele vai dizer assim: não vos embriaguei com vinho, na qual há dissolução, ou seja, contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, entoando louvores do coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele já vai trazer aí essa doxologia, para que possamos viver a plenitude do Espírito Santo. Ele vai trazer essa visão para que, exortando-nos a viver uma vida de temor e santidade diante do Senhor. Então, eu também falei aqui já o que diminui o fervor espiritual, a exemplo do pecado, a exemplo da falta de dedicação, e o terceiro ponto aqui é a negligência, a negligência com o Espírito Santo. Então Paulo vai falar isso à igreja de Efésios, capítulo 4, verso 30. Ele vai dizer à igreja que o Espírito Santo, o qual eles foram selados, então já há o Espírito Santo já fez a parte dele, foi de nos selar. Agora nós somos, falta a nossa parte de estarmos dedicando, né? Não negligenciando a ação do Espírito em nossa vida, né? Então, os crentes Tessalônica, Paulo vai dizer: não extingai o Espírito, certo? Significa não apagar, não extinguir. Então, figuradamente, significa não suprimir, né? Então, esse verbo era usado para dar uma ideia de apagar fogo, não apagar o fogo, né? Russo Norman Champlin, ele também vai citar e diz que a vida e a atuação do Espírito Santo com frequência, né, metaforicamente, é usado com frequência, metaforicamente, ao fogo, conforme Mateus capítulo número 3, versículo 11, Lucas capítulo 3, versículo número 16, né? Então, se não tivermos cuidado, infelizmente podemos apagar a chama, o fogo do Espírito que há em nós. E esse fogo é para nos manter vivos, nos manter acesos, nos manter em santidade, nos manter buscando, nos manter atento à palavra de Deus. Como já dissemos, como eu já disse aqui, não existe fervor e devoção sem a leitura, sem a dedicação, sem a meditação dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras. Não existe possibilidade alguma de acontecer isso. São coisas totalmente, intrinsecamente ligadas e associadas uma na outra, ok? Quando vamos trabalhar essa questão de coisa de frieza e tal, nós vamos logo lembrar de Laodiceia, que era uma igreja morna, pobre, cega e nua, né? A igreja que ela perdeu o seu fervor espiritual, né? Então Jesus Cristo, ele aponta aí falando que está no meio dos sete castiçais, e anda no meio deles, sondou esta igreja, e em sua carta ele deixou claro que a igreja de Laodiceia, né, João, né, de Patmos, escreveu que estava com a cara da cidade orgulhosa, autossuficiente, ao invés de influenciar, tinha sido influenciada. Ou seja, o cristão não é para ser influenciado por vaidades, por egoísmo, não é por bebedices, por festinha, baladinhas, não. O crente é para influenciar, ganhar almas para o reino de Deus. E muitas vezes, se você tem fervor espiritual, é crente que medita na palavra, vive a palavra, você ganha as pessoas pela sua vida, pelo seu comportamento, no seu bairro, na escola, no seu trabalho, na faculdade, né, e onde você passa. E isso você ganha as pessoas com o seu comportamento. Quando vamos falar isso, temos que lembrar de Eliseu, que
a mulher chama ele e diz assim: olha, tenho visto que aquele homem é um santo homem de Deus, né? Então era o comportamento dele que estava falando no coração daquela mulher que estava observando. Lembre-se que nós somos o tempo todo observados por aqueles que tão de perto nos odeiam, né? Então a igreja tinha aí perdido seu valor, ou seja, a igreja de Laodiceia tinha perdido seu valor. A igreja também tinha perdido suas vestimentas, né? Então precisamos ter cuidado com toda essa demanda, né? Para que tenhamos aí uma devoção em Cristo perfeita, que ela saia dentro da vontade do Senhor nosso Deus, né? O segundo tópico da nossa lição, ela vai dizer assim, como eu já trabalhei aqui, remito tempo e tal, já trabalhei também essa questão de viver sabiamente. Vamos lá para o segundo tópico. A importância de se manter cheio do Espírito. A obra do Espírito na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático, né? Ele não fica estático a partir da convenção, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama. Por quê? Dentro desse conceito, a religião que nos religou, nós estávamos desligados e nos religou a Cristo. Logo, nós temos aí a incumbência de buscar a Deus e viver, reacender aquela chama, não é, do Espírito Santo em nossa vida. Então não se deve confundir com a expressão cheio do Espírito Santo, como está escrito em Atos capítulo 2, verso 4, né? E não vos embriaguei com vinho, né? Então são frases totalmente diferentes. A frase é como se a Septuaginta traduz assim: não olheis para o vinho, em Provérbios capítulo 33, verso 31. Então a passagem de Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira, né? E compara com as picadas de uma cobra. Alguém sempre pergunta: pastor, é pecado beber? Eu não aconselho ninguém. E como é que uma pessoa, não é, que saiu, evangelizou, ganhamos para Jesus, estamos agora discipulando, e a igreja diz: não pode beber, não tem problema não, né? Essa pessoa nunca vai se libertar. Então eu acredito que quando Deus trabalha na vida do homem, trabalha de forma cabal, né? Ele não deixa risco e nem rastro, né? Agora, se o homem quiser se debandar, aí é aquele negócio que eu disse: cuidado com as companhias para não ter compromissos indesejáveis, né? Isso é prejuízo. Então a palavra usada aí para contenda significa a devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é comum entre os pagãos que procuram buscar felicidade nos prazeres. Isso também chamamos de hedonismo, né? Os hedonistas. Tem muita gente que está todos os domingos na igreja, mas os decorridos da semana ele está fazendo o que ele quer, porque ele diz que quem manda na vida dele é ele, né? Domingo ele está na igreja, e muitos deles ainda querem cantar em grupos, participar dos trabalhos, né? Vivendo uma vida totalmente dissoluta do envolvimento do Espírito Santo. Aí você, quando você vê essas pessoas de forma estereotipada, se você for dar um conselho, eles ficam bravos ainda, porque eles acham que eles vão dizer assim. Uma pessoa que não vive o fervor espiritual, eles vão dizer assim, vai dizer assim: meu negócio é com Jesus, eu não tenho nada a ver com o pastor, com o presbítero, não quero nem saber de dirigente, meu negócio é com Jesus. Então esses camaradas estão com problema, entendeu? Porque Deus autorizou, Deus é quem deu o pastor para a igreja, né? Ou Deus é fantoche, ou você realmente está precisando de conserto com Deus, né? Eu fico com a segunda opção, obviamente, porque Deus é santo e tudo que Ele fez é perfeito, né? E assim sucessivamente. Então, não vamos confundir essa questão de ser cheio do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo, né? Vamos trabalhar bem dentro de uma proposta. A nossa lição é muito clássica sobre isso, muito objetiva, né? O terceiro tópico vai nos dizer assim: vigilante contra a frieza espiritual, né? Então você deve se lembrar de um dos requisitos para compor o grupo desses 7 diáconos, que era ser cheio do Espírito Santo. Atos 6:3. Como identificar alguém cheio do Espírito Santo, né? Como identificar isso? Então, o testemunho de vida transbordante, conforme está no versículo 14, versículo 19. Um sinal, evidentemente, de cântico, com som e expressão de alegria. Não existe um fervor espiritual se não tiver alegria.
O fervor espiritual exatamente traz alegria. Nisso você vai ter cântico de louvor, salmos, alegria, satisfação. E é tanto que a Bíblia diz que quando os salvos se reúnem, tem canto, tem louvor, tem revelação. Isso tudo, faça-se tudo decentemente com ordem. O Espírito de Deus não é desordeiro. Então tudo que ele dá é para trazer ordem e edificação. Isso é bom lembrar. Tudo que o Espírito de Deus dá é pautado em cima da ordem e da edificação. Glória a Deus. E finalizo aqui perguntando: como vamos resgatar o fervor espiritual? Primeiro, quebrantar-se. Segundo, arrepender-se. E terceiro, buscar a Deus em oração. Né? Isso nós vamos chegar lá. Né? Então, o problema aí de que nós temos, às vezes a oração virou só um chavão. Né? Virou só um chavão. Mas a prática é zero. Precisamos voltar à prática da oração, porque a oração é um mandamento bíblico. Não é? Conforme está escrito em 1 Crônicas capítulo 16, verso 11, Isaías capítulo 55, verso 6, Amós capítulo 5, verso 4 e verso 6, Mateus capítulo 26, versículo 41, Lucas capítulo de número 18, versículo 1, e concluo dizendo que João capítulo 16, versículo 24. Então qual é o meio? Como que vamos trabalhar em cima disso? A oração é o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. Lucas capítulo 11, versos 5 a 13. A oração também, na oração falamos com Deus e Ele se faz presente conosco, conforme Deuteronômio capítulo 7, ou em nós, né? Capítulo 4, verso 7. Na oração, Deus fala conosco, 2 Coríntios capítulo 12. E recebemos aí ajuda divina também na oração, conforme Hebreus capítulo de número 24, versículo de número 16. E aí alcançamos também o que pedimos. Então, quem move a oração, conforme eu disse no início, na oração, quem move a oração move a mão de Deus, move o coração de Deus. Não, quem move é quem precisa, né, da oração, quem pede. Deus está no seu lugar, né, e Ele é santo, poderoso e faz coisas abundantemente mais do que pedimos. Deus abençoe, espero poder ter te ajudado. Né? Que Deus abençoe, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos estudando na aula de número 10, né? Estaremos estudando sobre o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus cura hoje. Então nós vamos saber um pouco sobre a necessidade de quem quer a cura e quem é o curador, evidentemente. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.